Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Tanto tempo faz e não posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Com você, meu amigo. Queridos, nós devemos amar o próximo como Deus nos amou. Por isso coloquei essa música que fala de altruísmo, fala de esperança, de amor, porque servir também é adorar. Nós devemos olhar para o nosso próximo. Devemos entender a dor do nosso próximo, enxergar o nosso próximo. Isso também é adorar. Adorar também é se preocupar com o próximo. E como é que vão vocês? Como vocês estão? Que a esperança de Deus, que a alegria venha sobre a sua vida. Vai você, tanto tempo faz, não posso lhe ver. O que me importa é saber um pouco mais. Queridos, nós devemos aproveitar as coisas que Deus colocou. São momentos, é uma conversa, as coisas simples da vida que hoje estão tão banalizadas. Você conversar com um amigo, você mandar uma carta no WhatsApp falando quando ele é importante para você, em vez de você provocar um sentimento de repulsa, você provocar algo bom nas pessoas. E é isso que eu procuro fazer. Servir também é adorar. Então eu achei a letra dessa música fantástica, porque é uma letra que fala sobre altruísmo, fala sobre a preocupação com o próximo, e ele fala que o que importa é saber um pouco mais como é que você está. Hoje em dia, na terra de egoísmo, na terra de narcisistas, na terra de hedonistas, o altruísmo se torna algo raro, algo sublime para a vida das pessoas. Amém, queridos? Queridos, irmãos, nós vamos falar sobre Esther, essa figura espetacular, essa figura emblemática, essa figura extraordinária. Nós vamos falar sobre Esther. Vamos lá. Vocês já sabem sobre Esther? Vocês estão cansados de saber como começou o ministério de Esther? Mas nós vamos pegar alguns versículos para poder dar nuances à nossa pregação, ao nosso estudo, ao nosso ensino. Esther significa estrela, flor bonita. Esther nasceu 450 anos antes de Cristo no Império Persa. Esther foi oriunda do Império Persa, onde vocês sabem que Daniel ele teve 4 visões, aliás, Nabucodonosor, de 4 animais. Um era semelhante, a Babilônia, o Medo Persa, a Grécia e Roma. O leão, o leopardo, o leão, o urso, o leopardo, e outros com uma mistura de barro com ferro. Mas isso é uma questão escatológica que nós não vamos nos deter nesse momento. Queridos, os hebreus estavam sob o domínio persa. Esther entra em cena quando, na verdade, o rei a chamou para fazer parte do seu harém, e de sorte que não era um harém comum, era um harém de pessoas extremamente nobres. O rei Assuero mandou a rainha
Vasti, que era uma rainha que lhe desobedeceu, a rainha Vasti lhe tratou com desdém, com descaso, com indiferença. E naquele tempo, o rei ele tinha que ter uma rainha só para ele, embora, como eu já falei, era uma prática daquele tempo, né, da civilização comum geral, né? As pessoas, os reis poderiam ter várias mulheres, né? E principalmente os reis pagãos. Assuero era um rei pagão. E de sorte, queridos, que Esther era órfã e Mardoqueu, que era o seu primo, a criou, um primo de maior de idade, a criou, e Mardoqueu era um homem que vivia sob princípios, valores bíblicos. Mardoqueu era um homem que temia a Deus, Mardoqueu era um homem que adorava a Deus em espírito e verdade. Mas, queridos, a história começa a se desenrolar com um propósito na vida de Esther. Nós vamos estudar o texto, nós vamos trabalhar com a Bíblia, e Esther capítulo 3, versículo 8, fala o seguinte: E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-la ficar. Mas, queridos, botando isso aqui, o assunto, Esther era uma menina, ela cresceu, né, no domínio do rei persa, do domínio persa, e Esther se tornou uma grande mulher, né? E de sorte que Vasti, que era a esposa do rei Assuero, o tratou com desdém, com descaso e indiferença, porque Assuero queria que ela se divertisse para uma festa, e ela, naturalmente, ela dançaria, né? Ela poderia, né, colocar lá os seus dons. E o que é que ocorre? Só que Vasti, ela ignorou, tratou esse Assuero com desdém, descaso e indiferença. E Assuero mandou que alguém, né, fizesse um concurso para que ele pudesse escolher uma rainha para si, para representar o seu domínio, para representar o reino persa. E de natureza, de sorte, queridos amados irmãos, que Esther foi a escolhida. Esther era judia, era uma mulher que vinha de princípios e valores judaicos, cristãos, né? E de sorte que Esther entrou em cena. E quando Esther entrou em cena, queridos, muitas coisas começaram a desenrolar, né? Porque Deus já tinha dado um propósito à vida de Esther. Ela não tinha nem pai nem mãe, ela era órfã, como nós vemos aqui, né? E o rei fez um concurso, né? E Esther ganhou esse concurso. E o rei se apaixonou por Esther. Dentre várias mulheres no mundo todo, né? O rei se apaixonou por Esther e colocou Esther como sua rainha, né, como a rainha principal, como a mulher principal do seu reinado. Embora o reino era extremamente machista, e você vai ver que, apesar de tudo, né, tinha várias regras, preceitos que implicaria até para Esther. Queridos, e de sorte natureza que o propósito de vida de Esther começa a se desenrolar em Esther capítulo 4, versículo 13 ao versículo 14, que diz o seguinte: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os judeus. Porque se de todo te se calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe que para tal tempo como este chegaste a este reino. Queridos, e qual foi o que aconteceu? Ramã, né, sempre tem aquela figura inóspita. Ramã ficou com ciúme de Mardoqueu, ficou com ciúme de Esther. E Ramã tramou um plano para tentar destruir não somente Esther, mas Assuero, que era o tio que criou Esther, mas destruir todo Israel. Mas perceba bem, escute. Só que Esther estava lá, claro que Esther é uma mulher de princípio, uma mulher fantástica,
O rei se encantou com Esther, a verdade foi a bênção de Deus, o rei viu um brilho em Esther que não viu em outras mulheres, porque a mulher de Deus, queridos, ela tem o brilho que outras mulheres não têm, né? Uma mulher que se dá o valor, uma mulher que é uma mulher de Deus, uma mulher que tem princípios, não precisa ser igual ou vulgar igual às outras mulheres, não. Não, uma mulher que, se você é um cristã, haja como uma mulher de Deus, se dê respeito, né? A parte tá todo mundo fazendo, não faça não, que ele faça aquilo que a Bíblia manda você fazer. Pronto. E você vai achar graça diante de Deus, né? Esther era diferenciada como todas as mulheres da Bíblia, né? Independente do seu passado. Quando se colocou na brecha, Deus fez coisas extraordinárias. Mas muito bem, perceba que Ramã, ele fez um edito, né? Ele persuadiu o rei, ele ludibriou o rei Assuero, e o rei Assuero pensando que estava fazendo uma atitude boa, porque o diabo, queridos, ele vem com artimanha, com tramóias, né? Infelizmente, aqueles que não vigia paga o parto, né? E muitas das vezes os reis pagões ímpios, ele não fazia o edito porque ele tinha raiva dos homens de Deus, não. Você vai ver muitos casos, muitos homens de Deus que foram vítimas, não foram do rei, mesmo o rei sendo ímpio e pagão, não. Foram de pessoas que tinham o ciúme, a inveja, né, daquelas pessoas. E sobretudo essas pessoas, elas não sabiam conviver com o sucesso da outra pessoa. E o que ele fazia? Eles tramavam planos, tramavam paranoias, tramavam coisas pérfidas, sórdidas, para poder prejudicar o próximo, ainda que o próximo fosse muito inferior. Mas muito bem. Aí você vê aqui, aí Deus revela o plano, né, a Esther, o seu tio, o seu primo, Mardoqueu, ele fica sabendo do plano e ele conta a Esther. Olha, Esther, Ramã planejou assim, 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 assim. Vamos ter cuidado, porque é assim, 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 assim. Outra coisa, não pense que porque você está aí não, que você vai se livrar não, porque se vier a lei, vai ser lei para todos e você vai ser a primeira a dançar. Porque ela poderia estar ali pensando que ela ia ser protegida e outra. E foi para esse tempo, foi para esse propósito que Deus lhe colocou aí. Queridos, quando Deus coloca uma pessoa em algum lugar, é porque Deus tem um propósito. Quando Deus coloca a mim e você em algum ponto, é porque Deus tem um propósito para nos abençoar. Quando Deus te coloca na sua empresa, para você ser uma bênção, ser tu uma bênção. Quando Deus lhe coloca em um cargo da igreja, para ser uma bênção. Quando Deus lhe coloca em algum cargo, em qualquer lugar, para você ser uma bênção, queridos, eu nunca me peguei a cargo. Eu me peguei ao servir ao reino, né? Nunca me peguei a cargo. Interessante que já tive vários e mil e um convites para cargo disso, cargo aquilo, sobretudo na igreja, mas eu sei o papel que Deus me chamou, né? E eu fico naquilo que Deus me chamou. Porque eu não vou ser possuído por aquilo que eu possuo, eu devo ter a minha convergência no meu ministério. O apóstolo Paulo, ele é interessante quando ele fala isso, né? Então você saber quem é que você é, você saber no seu propósito que Deus lhe chamou e ser feliz, queridos. É por isso que eu falo, eu sou uma pessoa que eu sou muito grato a Deus, sou muito feliz e muito grato a Deus por cada igreja que eu coloquei meus pés, por cada mensagem que eu preguei, por cada mensagem que o Espírito Santo me deu para pregar melhor, por cada trabalho que nós fizemos em Cristo Jesus e fazemos para a glória de Deus, porque, queridos, é isso que nos resta, é saber um pouco mais, né? Fazer um pouco mais para melhorar as vidas das pessoas. E muitas pessoas precisam fazer essa divisão de, eu quero cargo, eu quero ter o meu ego, né, inflamado. Não, queridos, vamos parar com isso. O que precisamos é ter uma unidade no corpo de Cristo. Você trabalhou aqui no corpo de Cristo? Glória a Deus. Deus lhe usa nessa área, graças a Deus. Seu campo de ação é esse, glória a Deus. E assim nós vamos caminhando para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, gente. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Esther, né? Ela revela o segredo a quem? A Ramã, queridos.
Esther, ela revela o segredo de Ramã. Ramã era aquele cara que estava querendo destruir o povo judeu. Destruir o povo judeu. Você vai ver aqui no capítulo 7, né, do versículo 3 a 5, veja só. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir, matarem e lançarem a perder, e ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei? Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor, é o inimigo, e este mal Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete no vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriu a Ramã o rosto. Então disseram Erbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: Enforcai-o nela, enforcai-o nela, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, a forca que ele fez para Ramã, a forca que Ramã fez para Mardoqueu, foi preparada para ele. Queridos, com Deus não se brinca. Quando eu falo aqui, queridos, eu falo de princípios, eu apenas narro a história. Eu apenas exponho o texto. O texto por si só se explica. Então, você precisa ver isso, perceber isso, que o texto próprio se explica. Então você vai ver o seguinte: que Ramã fez aquela confusão toda, aquele escarcel, aquele saceiro todo, para pegar Mardoqueu, e quem caiu na armadilha foi ele. Porque, queridos, Deus confunde nossos inimigos. Deus confunde os nossos inimigos. E o campo de ação de Deus é muito maior do que o campo de ação dos nossos inimigos. Infinitamente maior. E ele fez algo pensando que ia prejudicar Mardoqueu, os judeus e Esther, e acabou se dando mal. Porque você sabe que Esther chegou na presença do rei, né? Porque naquele tempo ninguém poderia chegar na presença do rei sem ser avisada ou avisado. E era punido de morte. E como esses reis eram pagãos, ele não tinha nada a perder. Por mais que fosse bom, eles não tinham. Às vezes acordou injuriado. Às vezes assistiu um jogo do lado dele lá, né? Assistiu o Flamengo dele lá perder, né? Assistiu o Palmeiras dele lá perder. Acordou injuriado. E aí, queridos, já ficou triste, abatido. E aí quem passasse na frente dele, ele jogava para cima. Não queria saber quem era. Mas o que ocorre? Voltando ao assunto, quando o rei ele era interrompido sem que alguém o avisasse antes, a vida da pessoa estava nas mãos deles. Aí que foi que Ramã falou para Esther: Esther, vamos fazer um jejum, né, de tal tempo. Mardoqueu falou para Esther: vamos fazer um jejum de tal tempo. Aí você vai entrar na presença do rei. E quando você entrar na presença do rei, você vai dar um banquete ao rei. E o rei vai, né, ouvir a sua voz. Agora, sabendo que Esther que tem esse propósito, quem está na presença do rei sem ser chamado ou avisado é perecido de morte. Você topa? Queridos, aí Esther muda a história e o destino de Israel. Esther tô dentro.
Demorou. Mulher de Deus, rapaz. Mulher de Deus é outra coisa. Uma mulher cheia do Espírito Santo é outra coisa. Uma mulher sábia é outra coisa, gente. Pelo amor de Deus, que coisa linda. Que coisa linda, gente. Você que está me ouvindo, seja uma mulher igual a Esther. Seja uma mulher igual a Esther, querida. Seja uma mulher, se dê respeito, procure a palavra de Deus, procure se encher da palavra de Deus, não tenha inveja das outras pessoas, não tenha ciúme, seja uma mulher que leva paz, que leva tranquilidade. Queridos, é a mulher que dá harmonia ao lar. É a mulher que dá harmonia ao lar. O homem pode ser o maior santo do mundo, mas é a mulher que traz. Se a mulher diz, é como tem um ditado que já vi até o Bispo falando. Se mamãe está feliz, todo mundo está feliz. Se mamãe não está infeliz, todo mundo vai ficar infeliz. Porque o termômetro, isso não é questão de machismo, nem questão de você ser melhor do que ou pior, não. Isso é uma função da mulher. Que é Deus que colocou na mulher, na família, na casa. A mulher, queridos, é ela que a paz, né? Ela se dá pela mulher. A segurança, o equilíbrio, o homem é proteger, o homem é dar direção, o homem, eu vou falar várias coisas aqui, o homem exerce o seu sacerdócio, né? Não de forma machista, nem de forma autoritária. O homem se precisa respeitar também as mulheres, porque tem uns homens que também que são os pedaços de cavalo com as pobres da mulher, queridos. E não pode isso. Tem que ser equilibrado. Nem a mulher ser tola, nem o homem ser um pedaço de cavalo. Porque é isso que nós vemos, queridos. Não somente na sociedade ímpia, mas em muitos lares que precisam ser reconfigurados, precisam ser ressignificados, precisa ter uma convergência. Porque, queridos, é a mulher que dá, como falamos aqui, isso independente de qualquer lugar no mundo. Isso não é aqui na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Brasília, em Minas Gerais, não. Qualquer lugar é a mulher que a paz, a comeira da casa, biblicamente, pela Bíblia, é a mulher. Biblicamente é a mulher. Porque se é uma mulher infeliz, querido, quem vai querer brigar com uma mulher infeliz? Né? Uma mulher que fecha a cara para marido, fecha a cara para o filho, né? Acabou. Acabou a alegria da casa. Mas quando a mulher está de sorrindo, né? O marido inteligente, o marido sábio, né? Ele vai chegar, né? E agradar sua esposa, né? Vai agradar sua esposa naquilo que é conveniente, segundo a palavra de Deus, naquilo que é a palavra de Deus, né? Naquilo que é o princípio bíblico, né? Da palavra de Deus. Então, queridos, como eu falo isso, é porque Esther, ela foi uma mulher sábia, uma mulher de Deus. E graças a Deus, querido, eu tenho autoridade para falar em qualquer assunto da Bíblia. Para a glória de Deus, em qualquer assunto da Bíblia, e glória a Deus, autorizado pelo Espírito Santo com maestria, para a glória de Deus, né? Então, é isso que você precisa ser. Se você é um cavalo batizado, seja um gentleman. Se você é um cavalo batizado, seja um gentleman. Se você é uma mulher que não é sábia, passe a ser. Porque aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Entendeu? Agora, claro, queridos, que ninguém é perfeito. Vocês vão fazendo cursos, terapias, ouvindo pessoas, né? Vocês vão orando juntos, caso precise orar juntos, precisam estar juntos para fazer a vontade de Deus. Mas voltando ao assunto, continuando, Esther chegou diante do rei e ela falou consigo mesmo: se eu perecer, eu pereci. Ou seja, se o rei mandar me matar, eu não estou nem aí. O importante é que eu venho fazer a vontade de Deus, né? Mas só que o rei, além foi a graça de Deus, não foi nada de canto que o rei tinha dela, mas ajudou, né? Foi a graça de Deus, primeiramente foi Deus. Mas até, queridos, ela tinha uma presença, uma mulher de Deus, que eu gosto de mulher de Deus, como se porta como mulher de Deus, na decência, na ordem, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de resolver as coisas, né? Você vê, o Espírito Santo vai estar com a pessoa, queridos. E quando o rei viu, o rei falou: o que é que eu posso fazer por ti, minha rainha? O rei já estava babando pela mulher, porque a mulher era mulher de Deus, de princípio, ainda mais uma mulher, né, sábia, e tinha colocado Deus na frente. Aí que o rei ficou babando mais ainda. Aí o que foi que aconteceu? Deus desvinculou, Deus desarquitetou
todos os planos de Satanás contra os judeus. Porque, queridos, se não fosse Esther, se Deus não usasse Esther, acabou os judeus, acabou o plano de salvação. Acabou. Não sei como é que Deus ia fazer, mas o plano original de salvação já era. Não ia ter ninguém, entendeu? Não ia ter ninguém. Não ia ter ninguém, né? Primeiro que os judeus não iam existir. Primeiro que os judeus não iam existir. E aqui não tá falando, aqui tá falando 450 anos antes de Cristo, mais ou menos a idade do Brasil, ou seja, séculos pela frente. Então, só que, queridos, Deus deu essa ordem a Esther, queridos. E Esther se comportou como uma mulher de Deus. A Esther revelou o plano. A Esther fez aquele banquete com sabedoria, porque é muito extenso aqui, senão a gente ia passar o ano todo falando sobre Esther. Esther, ela teve sabedoria de Deus. Deus colocou o plano do mal contra o povo judeu. Deus revelou. E aí, queridos, o rei ficou furioso contra Ramã. Ramã, Deus virou o jogo. Deus deu um checkmate através da verdade. Foi um restart, como diz J.B. Carvalho. Foi um reinício. E aí o que aconteceu? O feitiço virou para feiticeiro, literalmente, queridos. Literalmente. O bem venceu o mal. E Esther, o que aconteceu? Esther falou sobre aquilo sobre o rei, né, que os intentos malignos, pérfidos, sórdidos de Ramã. Aí o rei falou, enforca esse sujeito. A forca que seria para Mardoqueu, enforca esse elemento. Queridos, com Deus não se brinca. Aí Esther mudou todo o destino de Israel, todo o destino entrou de uma forma fantástica, né, na história dos judeus. É uma mulher extraordinária. Tem mulheres na Bíblia, queridos. A gente às vezes só fala de alguns homens, mas tem mulheres na Bíblia que são fantásticas, queridos. Então, são fantásticas. Né? Mulheres cheias do Espírito Santo. 9,16 diz o seguinte: E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, mataram em Suzã 300 homens, porém o despojo não estenderam sua mão. Né? Porque o que foi que o edito do rei? O edito do rei foi o seguinte: como ele não poderia revogar a lei, o que ele fez? Olha, eu vou dar armas para os judeus lutarem, né? E quem ganhar, ganhou. Agora, eu não vou revogar, agora eu vou armar os judeus de forma tremenda. E foi assim que aconteceu, e praticamente não houve perca nenhuma para os judeus, né? Porque os judeus sabiam lutar, é um povo que sabia lutar, e a raça judaica foi salva, né? E você sabe que a salvação vem dos judeus. Está escrito, a salvação vem dos judeus. A salvação não vem do árabe, a salvação não vem dos brasileiros, a salvação não vem dos americanos, a salvação não vem do continente asiático, africano, da América Central, América do Sul, América do Norte, América Latina, América Ásia, África, Europa, nada disso. A salvação vem dos judeus que fica no continente asiático. Israel fica na Ásia. Por isso, queridos, goste ou não, queira ou não, Israel é o centro do palco do relógio do mundo. Né? E os judeus, que muitas pessoas não gostam, mas eu amo o Estado de Israel, oro para o Estado de Israel, né? E gosto dos judeus, porque a Bíblia nos ensina a amar os judeus, embora os judeus também não reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador ainda. E isso vai ser na grande tribulação que eles vão reconhecer, porque os judeus não gostam de Jesus, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Mas isso não vem ao caso, isso aí quem julga é Deus. Porque eu já vi pastor querendo disciplinar a matéria no sentido de, porque os judeus aquilo, queridos, os judeus são um povo escolhido. Você pode pegar um judeu, eu vi isso de um pastor no seminário. Você pode pegar um judeu com R$1, traga ele de lá para cá com R$1, ou sem nada. Vou falar R$1 para você ter ideia. Não dou 2, 3 anos para ele ficar multimilionário. Porque tem a bênção de Abraão, queridos, na vida deles.
Goste ou não, queira ou não, tem a bênção de Abraão na vida deles. Pastor, os judeus vai ser salvo se ele fazer a vontade de Deus e aceitar Jesus, porque a salvação só em Jesus. Eu creio que sim, creio que sim. Agora, se o judeu não fazer a vontade, ele no julgamento, na minha opinião, posso estar errado, isso penso eu, como diz Paulo, posso estar errado, ele é como qualquer um. Ele é como qualquer um. Porque várias pessoas morreram, pagaram o preço sendo judeus. Porque desobedeceu a voz de Deus. Você vai ver aí na história aí. Toda a história bíblica. Né? Então, eu já vi muitos teólogos falando sobre isso. Muitos teólogos falando sobre esse assunto. Então, se o judeu, ele aceitar Jesus Cristo, ele tem a salvação. Agora, se não aceitar Jesus, ele paga o preço. Agora, tem a bênção para judeus, queridos, que já é inerente a ele. Independente daquilo que ele faça ou deixe de fazer, é uma bênção para o judeu. Queira ou não, você pode, por exemplo, os homens mais ricos do mundo são os judeus. Aonde os judeus chegam, prospera. Para você ter ideia, Recife hoje poderia ser uma Nova York. Porque os judeus vieram para Recife e foram expulsos de Recife e foram para Nova York. E quando os judeus chegaram em Nova York, transformaram Nova York numa cidade opulenta, uma cidade extremamente próspera. O Brasil perdeu essa bênção porque expulsaram os judeus. Porque onde chega, os judeus prosperam. Você vê, por exemplo, tem aí o Silvio Santos, que é descendente de judeu. Tem algumas pessoas que também, por exemplo, eu li um livro de um cara aqui, ele trabalha nessa área de desenvolvimento humano, né? Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Se tiver fácil, eu posso pegar até para vocês. Ben Zuel, ele é judeu, esse Ben Zuel. E ele chegou aqui no Brasil sem nada. E ele ensina como as pessoas obterem riquezas, que não são princípios simples. E hoje esse homem